Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os irmãos e as irmãs que estão unidos na obra do quarto anjo. E que o Senhor continue abençoando a direção eleita da sua igreja. Agradecemos. Mas um alerta para os adventistas do sétimo dia. Amados irmãos, uma profecia que o Senhor Jesus havia profetizado em São Mateus 24, verso 38. O Senhor Jesus havia profetizado que assim conforme foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, Noé pregou a mensagem final, mas Noé foi considerado como louco, maluco. Mas quais são esses que tratavam do servo de Deus de louco, maluco? Eram cristãos que conheciam a verdade. E assim, do mesmo modo, a profecia se completa aos nossos dias atuais. A mensagem está sendo pregada, os servos de Deus estão pregando a mensagem final, o último convite. Mas cristãos consideram esta mensagem como de Satanás, consideram os servos de Deus de loucos, consideram os servos de Deus de malucos. E os ministros alertam os seus membros, dizendo: não ouçam esses, porque eles são uma ruína para vós. Não acreditem neles, porque esta é uma obra satânica. E assim a profecia se cumpre aos nossos dias atuais. E esta profecia, nos adventistas, eles atribuem esta profecia para o mundo. Não, esta profecia é para os cristãos. Cristãos que estão criticando esta mensagem. Assim conforme foi nos dias de Noé. Não eram pagãos tanto que criticavam, mas eram cristãos que criticavam a mensagem do servo de Deus. E assim, cristãos hoje estão criticando a obra final, o último convite divino. Amados irmãos, isto é uma resistência contra o Espírito Santo. Os adventistas estão passando o limite de misericórdia. Lembre-se que a liderança da igreja adventista foi rejeitada. Mas ainda membros que não conseguem discernir a sua mão direita, não sabem que estamos vivendo a última mensagem, a mensagem do terceiro anjo, a esses ainda têm oportunidade. Mas para quem já consegue discernir a sua mão direita, já sabe discernir que estamos vivendo na última mensagem, a mensagem do terceiro anjo, a esses a graça termina. A esses passaram o limite. Então, se nós passamos a resistir contra o Espírito Santo, então estaremos, na verdade, passando o limite de misericórdia. Amados irmãos, então, a mensagem está sendo pregada, servos de Deus pregando a mensagem, o último convite, mas cristãos adventistas criticam que esta mensagem é satânica, que esses são malucos, são loucos. Amados irmãos, fique sabendo que você está resistindo contra o Espírito Santo. E a graça está terminando. A graça está terminando. É preciso saber que, conforme foi nos dias de Noé, está a se cumprir aos nossos dias. Não contem com o mundo. A maioria da grande multidão vai sair no mundo. Então, por isso, irmãos, a profecia se completa mesmo com o povo eleito de Deus. Os que criticaram o servo de Deus, Noé, não eram tanto pagãos, mas eram os principais cristãos que criticavam o servo de Deus. E assim hoje, do mesmo modo, também está a se completar aos nossos dias atuais. E ministros criticando a obra, dizendo que é uma obra de Satanás. Segundo o que está nos eventos finais, o espírito da profecia,
em que ministros, pastores, eles poderão criticar a mensagem final, a mensagem do terceiro anjo. E para acalmar os seus membros com a mensagem de paz, dizendo paz, paz e segurança. Não vos preocupem, não virá perseguição. Por isso, a igreja adventista não está disposta para ser perseguida. Então, por isso, amados irmãos, neste exato momento, este é um alerta. Se o irmão considerar a mensagem como sendo de Satanás, você está resistindo contra o Espírito Santo. Se você considerar que esta profecia não se cumpre a nós, você está resistindo ao Espírito Santo. Porque os que mais criticam são cristãos, não são mundanos pagãos. Não são mundanos que criticam. Então, por isso, este é um alerta que eu quis dar aos irmãos. Então, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor abençoe sempre a direção de sua igreja e abençoe também os membros, os irmãos unidos com o mesmo ministério do quarto anjo. Irmão, coragem, estamos vivendo na última hora, o momento da maior perseguição. Então, os irmãos, precisamos ter muita coragem, paciência nesta obra. Ainda que somos criticados, mas precisamos ter mais paciência. Então, nos agradecemos. Que Deus abençoe grandemente. Amém. O juízo final está chegando. Todos se apresentarão diante de Deus. Nestes últimos dias, só haverá duas classes de pessoas. Os adoradores de Deus, guardando o Santo Sábado, e os adoradores da besta, guardando o domingo. Todos os que guardarem o domingo receberão as 7 últimas pragas, porque o domingo é o sinal da besta. Foi a besta, o papado, que trouxe o domingo do paganismo. O domingo era o dia do sol, mas a besta, o papado, trouxe este dia ao cristianismo. E as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, batizaram o filho do papado, a qual é o domingo. E todos que guardarem o domingo nesses últimos dias receberão as 7 últimas pragas. O juízo final está chegando. Todos se apresentarão diante de Deus. Nestes últimos dias, só haverá duas classes de pessoas. Os adoradores de Deus, guardando o Santo Sábado, e os adoradores da besta, guardando o domingo. Todos os que guardarem o domingo receberão as 7 últimas pragas, porque o domingo é o sinal da besta. O juízo final está chegando. Todos se apresentarão diante de Deus. Nestes últimos dias, só haverá duas classes de pessoas. Os adoradores de Deus, guardando o Santo Sábado, e os adoradores da besta, guardando o domingo. Todos os que guardarem o domingo receberão as 7 últimas pragas do Apocalipse 16. Porque o domingo é o sinal da besta. Deus deu o sábado para todos guardarem. Mas a besta do Apocalipse 13, o papado, ele trouxe o domingo do paganismo. E assim o mundo inteiro, e as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, batizaram o filho do papado, a qual é o domingo. E todos estão
observando o domingo. Autorização do Papa. E assim, todos estão guardando o domingo. E o domingo é o sinal da besta. O sábado é o verdadeiro dia do Senhor. Deus criou o mundo em 6 dias. Mas ao 7º dia Ele descansou. E abençoou. E santificou. Assim diz a palavra do Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 1 até 3. Deus deu o sábado para que o mundo inteiro observasse o sábado. Guardasse o sábado. Pois o sábado é o sinal entre Deus e seus filhos. Em Êxodo capítulo 31, declara a palavra de Deus que o sábado é o dia do Senhor, o sábado é o sinal de Deus para com seus filhos. Ezequiel 20, verso 20, também diz: certamente guardareis os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós. É por isso que neste exato momento estamos vivendo dentro do decreto dominical. O decreto dominical, a lei federal que saiu nos Estados Unidos, América do Norte, no dia 2 de junho de 2020, quando o presidente dos Estados Unidos adorou a imagem do Papa João Paulo II. E depois, ele volta para a Casa Branca e ele assina o decreto dominical. E este decreto dominical é para todos os habitantes da terra receberem o sinal da besta. E assim, o presidente dos Estados Unidos liberou 50 milhões de dólares para que os países do mundo inteiro promovessem este mesmo decreto. Foi nesta data aqui, todas as igrejas passaram a promover a falsa liberdade religiosa. Pois a falsa liberdade religiosa é o decreto dominical. A lei para todos habitantes da terra receberam o sinal da besta. Pois o sinal da besta não é o chip. O sinal da besta não é o código de barra. O sinal da besta é o domingo em lugar do sábado. Por isso as duas classes estão a se formar. A classe que recebe o selo do Deus vivo e a classe que recebe o sinal da besta. Ninguém estará em cima do muro. Todos nós estaremos envolvidos neste grande conflito. Todos estaremos envolvidos nesta guerra do Armagedon. A guerra do Armagedon é a lei de Deus. As leis dos homens contra as leis de Deus.